começa a perceber que tá ficando velho quando você começa a reclamar da geração que é mais nova que você. E você começa a perceber que está fazendo exatamente igual a geração anterior à sua fazia com você. E aí? Será mesmo que essa geração Z, alfa, beta, X, Y, Z tá perdida? 100% perdida e que o mundo daí pra frente é só pra trás? Bom, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, fique comigo até o final. E muito prazer, o meu nome é Carol, esse aqui é o nosso Céu Estrelado. Já deixa aqui sua curtida e seja muito bem-vindo. Você já percebeu que sempre, é quase que uma tradição. Sempre a geração anterior, ou uma geração mais velha, vai criticar a geração mais nova e, consequentemente, também as suas tecnologias mais novas. Pois bem, eu acho que todo mundo já ouviu falar, tipo, a sua geração tá perdida. Eu escuto toda hora falarem, geração de hoje, geração Z. Eu fico parando pra pensar, mas gente, eu também sou geração Z e eu não quero estar perdida. Eu não tô perdida em nome de Jesus. Então, eu sou muito contra todo e qualquer tipo de estereótipo, sabe? Porque, é claro, existem as pessoas que são de todos os extremos, independentemente de qual geração se é, porque existem pessoas da geração Z, da geração passada, da geração futura, né, da geração dos mais novos, acho que 2010 pra frente já nem é mais geração Z, alguma coisa assim. E eu conheço muito dessas pessoas de outras gerações que são muito fiéis a Deus e outras que são completamente apóstatas, vamos dizer assim. É claro que cada geração vai ter o seu próprio estereótipo, mas eu acho que é muito importante nós lembrarmos de que o estereótipo não representa a todos, independentemente de qual geração estamos falando. Porque a gente tem que lembrar que todas as tecnologias, por exemplo, que existem, um dia não existiram e um dia foram novidade e um dia foram julgadas justamente por serem uma tecnologia nova. O carro um dia já foi uma tecnologia nova e muitas pessoas falaram, mas pra que carro? Nós já temos os cavalos e as carroças, pra que carro? E muito provavelmente pessoas acharam que o carro era alguma coisa do inimigo de Deus, que não precisava mais usar o cavalo, andava sozinho, era um motor, não sabia direito como funcionava. Mas ao mesmo tempo, em algum momento da história, a bomba atômica não existia. E provavelmente ela também foi uma tecnologia muito julgada pelos estragos que ela acabou fazendo. Então você consegue compreender, tanto em relação à tecnologia, tanto em relação ao caráter das pessoas em cada geração, existem caráteres e invenções boas e existem caráteres e invenções más, invenções ruins. E a mesma coisa acontece em relação às coisas, às histórias realmente, a história da Terra, a história do planeta. Coisas terríveis também aconteceram no passado. Coisas grotescas, coisas satânicas também aconteceram no passado, como coisas grotescas também acontecem hoje. Quantas vezes a gente escuta falar, na minha época isso não existia. Pode não existir talvez essa droga em específico, esse comportamento em específico, mas também se existiam na sua época, pessoas que são mais velhas, comportamentos que também eram inadequados. Senão Sodoma e Gomorra não haveria sido destruído, senão não haveria tido necessidade da Arca de Noé ser construída, porque se nas épocas passadas tudo sempre foi tão bom, então por que houve tantos juízos de Deus nas épocas passadas? Por que houve tantas guerras nas épocas passadas? E da mesma maneira eu fico pensando que a gente fala, essa geração tá tão ruim, tão terrível, tudo horroroso, um monte de aberração acontecendo por aí. Realmente tem muita aberração acontecendo por aí. Mas ainda existem coisas boas na Terra. Eu costumo dizer que ainda existem pequenos presentes que o Senhor escondeu pra gente aqui na Terra. Eu olho ali pra natureza e vejo os cantos dos pássaros, ou então eu olho pra alguém que faz uma gentileza pra outra pessoa. Eu olho ao meu redor crianças que estão aprendendo a servir a Deus. Eu olho ao meu redor jovens que estão escolhendo, como eu, servir a Deus, da mesma maneira como pessoas mais velhas também que escolheram servir a Deus. Então eu estou pensando muito ultimamente que os problemas da humanidade sempre foram exatamente os mesmos. A humanidade sempre teve ansiedade, a humanidade sempre teve guerras, a humanidade sempre teve fome, a humanidade sempre teve depressão. É só você olhar o livro de Salmos, é só você olhar a história do planeta Terra. Às vezes não era com essa nomenclatura, mas existiam essas coisas. E da mesma maneira, a solução para a humanidade sempre foi, e a mesma, sempre foi Jesus Cristo, sempre foi estar buscando os caminhos de Deus, porque em meio à guerra Ele traz a paz. Quando nós temos uma planta cheia de espinhos aqui na terra, quando pensamos no que o Senhor deixou pra nós, existem rosas em cima desses espinhos. Deixa eu ver se eu acho um livro aqui que tem uma situação que eu acho linda. Ó, Felicidade Plena. O meu é o modelinho mais antigo que tem. Esse aqui, o meu tá cortado errado assim, não é porque a gráfica dele é ruim, né? Porque esse aqui, na primeira vez que eu fui visitar eles, eu pedi pra ajudar e eles deixaram eu fazer o meu próprio livro do começo ao fim. Então eu separei as páginas, eu
juntei, eu cortei e eu cortei errado depois que eu colei. Na verdade eu colei, abri, as folhas pularam porque a cola não estava seca ainda. Aí eu tive que cortar de novo e aí sim colar direito. Então o livro tá errado porque foi minha primeira obra na gráfica. Mas comprem lá depois, eu deixo o link aqui na descrição pra vocês. Esse livro é simplesmente maravilhoso. Tem a capa de borboleta agora, é a coisinha mais linda do mundo também. Ó, é na primeira página escrita: o amor de Deus, até marcado aqui no meu. O mundo, embora caído, não é todo tristeza e miséria. Na própria natureza há mensagem de esperança e conforto. Há flores sobre as ervas daninhas e os espinhos estão cobertos de rosas. Eu acho esse texto a coisa mais linda do mundo. É exatamente isso, o amor de Deus. Obrigada. O amor de Deus é exatamente isso. Então, ao invés de ficarmos ou criticando a geração antiga porque ela não aceita o jeitinho mais maneiro dos jovens, ou então ao invés de ficar criticando os jovens por terem um jeitinho um pouquinho mais descolado, ou então ficar falando mal das tecnologias apenas por serem novas e não pela análise delas, vamos lembrar de que o mundo, embora caído, ainda tem beleza, ainda tem rosas em cima dos espinhos. Vamos olhar para essas partes boas, porque são elas que nos trazem a esperança de que algo melhor ainda virá. Então não, a geração Z, a geração próxima, não está de toda perdida. Assim como, infelizmente, as gerações mais antigas não estão de todas salvas só porque são mais antigas. Até porque gerações antigas um dia foram as atuais. Tudo depende do caráter de cada um, da caminhada com Deus de cada um. Então, infelizmente, se formos olhar para a história geral do mundo, de todas as gerações, a maior parte das pessoas vão sim, infelizmente, se perder por escolha própria, porque não quiseram seguir o bom e reto caminho de Jesus. Mas ao mesmo tempo, e glória a Deus por isso, em todas as gerações, desde que o pecado entrou no mundo até a última geração, que eu espero ser a minha, mas pode ser a próxima também, sempre haverá um remanescente fiel que continua servindo a Deus, que continua servindo a Cristo, fazendo a sua vontade, independentemente das circunstâncias, independentemente das provações que venham a ter, continuam fazendo a vontade de Deus. E por isso, esse remanescente de todas as gerações serão salvas. E naquele grande dia, na manhã da ressurreição, todas essas gerações vão se encontrar, todos os salvos de todas as gerações do mundo, que sempre foram a minoria, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas sempre foram a minoria, vão se encontrar. Que manhã gloriosa que vai ser uma coisa linda de se ver. E eu espero de verdade participar desse dia, e eu espero muito que você participe desse dia, que você faça parte de um remanescente do povo de Deus, como 144 mil ou não, mas faça parte do remanescente de Israel e faça o possível para apressar a volta de Cristo, para que você possa ser um 144 mil. Se a geração Z é pior do que Sodoma e Gomorra, ou se é igual, eu não sei. Eu sei que todas essas gerações sempre foram horríveis, porque o pecado sempre esteve ali. E nas gerações em que aparentemente o cristianismo falou um pouco mais alto, mesmo assim, era mais alto em um ponto do globo. Então, na época dos reformadores, quando começou o cristianismo a voltar, a sair daquele catolicismo, daquele papado, ainda assim era em um ponto do globo. Quantas outras partes do mundo estavam em trevas? Então, temos na história cristã, sim, momentos em que o cristianismo esteve um pouco mais aflorado, esteve um pouco mais ativo, mas ainda assim era a minoria. Porque, infelizmente, as pessoas não entenderam que o caminho estreito, na verdade, é aquele que vai levar à vida. E acabam entrando pelo caminho largo, que tem todos os prazeres do mundo, ou então que tem todas as seguranças desse mundo. Então, para não sofrer a ira do dragão, vão acabar tendo que sofrer a ira do cordeiro lá na frente. Mas isso já é história para outro vídeo. Eu só de verdade espero que você esteja na manhã da ressurreição, e eu quero te encontrar lá. Se eu não conseguir te encontrar aqui na terra, eu quero te encontrar naquele grande dia e morar para sempre no céu com você e com todos os outros salvos. Aproveita e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam fazer parte desse pequeno grupo seleto. É seleto não é porque Deus deixou pouco espaço no céu, mas é porque, infelizmente, poucas pessoas escolheram o bom e reto caminho, que, embora estreito, é muito prazeroso. Fiquem com a graça e a paz de Jesus Cristo em cada um dos nossos corações. Dê aquela curtida, deixe o seu comentário, a sua inscrição e, é claro, fiquem com a graça e a paz de Jesus. Eu te vejo no próximo vídeo, ou então naquele grande dia, caso ele volte logo e não dê tempo de gravar outro vídeo. Amém, Maranata. Fiquem com a graça e a paz dele. Tchau!